Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa palavra, né? Vamos dar continuidade à nossa leitura, que fica no livro de Ezequiel, e hoje nós estamos entrando no capítulo 38, né? O último capítulo falou muito, né? Sobre nós, sobre a profecia do Vale dos Ossos Secos, que esse capítulo 37 foi simplesmente uma lição para nós entendermos, né, que nada para Deus é impossível, porque se Deus que tem o poder de nos dar o fôlego, também é Ele que tem o poder de nos tirar. Então, que nós possamos acreditar que Deus pode tudo em nossas vidas, principalmente as coisas melhores, as coisas boas. No capítulo 38, a profecia contra os poderes gentios no Armagedon, Deus será rejeitado. No versículo 1 fala: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Versículo 4. E eu te farei voltar e porei anzóis nos seus queixos e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos completamente equipados, grandes multidão, com escudo e rodelas, todos portando espada. Versículo 5. Persas, etíopes e os de Líbia, que com eles, todos eles com escudos e capacetes. Gomer e todas as tuas companhias, a casa de Dogarma, da banda do nome de todas as tuas companhias, muitos povos contigo. Versículo 7. Prepara-te e dispõe-te tu e toda a multidão do meu povo que reuniram a ti e serve-lhes tu de guarda. Irmãos, no versículo 7, significa prepara-te, refere-se meramente a um sarcasmo dirigido pelo Espírito Santo do Anticristo. Em outras palavras, prepare-se o melhor que seja possível dentro das tuas possibilidades. E ainda assim, isso não te valerá de nada, porque você será totalmente derrotado. Gog invade Israel nos últimos dias. Versículo 8. Depois de muitos dias tu serás visitado no fim dos anos, verás a terra e se recuperou da espada. E que veio de muitos povos contra os montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todos eles habitarão seguradamente. Nesse versículo 8, irmãos, as duas frases depois de muitos dias é no fim dos anos. Refere-se ao tempo presente ao futuro imediato. Portanto, qualquer afirmação de que a profecia deste capítulo já foi cumprida é falsa. A terra que se recuperou da espada refere-se aos muitos conflitos que Israel teve desde que tornou uma nação, em 1948. E que veio de muitos povos, refere-se às várias nações, como Egito, Síria, Iraque, etc., que não queriam que Israel se tornasse uma nação e que, portanto, se opusessem enormemente. E todos eles, seguramente refere-se do terrível horror do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram mortos por Hitler. E Israel então exigiu uma pátria em vez de estarem espalhados por todo o mundo. Ele sentiu que se isso pudesse ser obtido, então estaria seguros. Hitler. Esse nome parece aquele nome, né, irmãos, daquele carrasco Hitler, né? Que matou quantas pessoas ele matou, né? Não tinha dó e nem piedade.
No versículo 9: subirás então e virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. 10: assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. Capítulo 11: dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. 12: para tornar o despojo, para tomar a presa, para voltar a tua mão contra as terras desertas que agora já estão povoadas e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, a qual adquiriu gados e posses, e habitar no meio da terra. No versículo 11, irmãos, as expressões terra das aldeias não muradas, todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nem portas, refere-se aos esforços de mobilização de Israel como sendo muito fracos, pelo menos na mente do anticristo. No 12, essa é a invasão de Israel pelo anticristo, chamada a Batalha de Armagedon, que precipitará a segunda vinda do Senhor. Versículo 13: Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os teus príncipes te dirão, viestes para tomar o despojo? Reuniste da tua multidão para tomar a presa? Para ir tirar a prata e o ouro? Para tomar o gados e posses, para saquear grande despojo? Essas perguntas, irmãos, feitas a essas nações particulares, não têm a intenção de revelar uma posição adversária, mas de fato eles provavelmente decidiriam juntar-se ao anticristo, esperando obter uma parte do grande despojo. O ataque de Gog contra a terra de Deus. Versículo 14: portanto profetiza ao filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, naquele tempo, quando o meu povo de Israel habitar em segurança, porventura não saberás tu? E virás do teu lugar, das partes do norte, tu e muitos povos contigo, todos eles a cavalo, grande, ajuntamento e poderoso exército. E subirás contra o meu povo Israel com uma nuvem para cobrir a terra, e será que nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, o Gog, os seus olhos. Nesse versículo 16, os últimos dias refere-se, irmãos, aos últimos dias que dizem a respeito presente ao futuro próximo. Em outras palavras, essas profecias já começaram a se cumprir, e a cada dia que passa o cumprimento delas acelera-se. Versículo 17. Muitas profecias se cumprirão. Assim diz o Senhor Deus, não és tu de quem eu disse em tempos passados, pelos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizam naqueles muitos tempos, que eu te traria contra eles? Gog será destruído no Armagedon. Versículo 18, e acontecerá naquele tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que subirá a minha indignação na minha face. Porque disse ao meu zelo, e no fogo do meu furor, que, naquele dia, certamente haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que os peixes do mar e as aves do céu, os animais dos campos, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão na minha presença, e os montes serão derrubados, e os príncipes se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. E todos os meus montes chamarei contra ele, a espada, diz o Senhor Deus. A essa espada de cada um se voltará contra o meu irmão, seu irmão. E eu contenderei contra ele com pestes e com sangue, e farei chover sobre eles, e sobre suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele, impetuosa chuva e pedras de granizo, fogos e enxofre. E assim eu me engrandecerei, me santificarei, me farei conhecer os meus olhos,
muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, muitas profecias se cumprirão. Na verdade, nesse caso, o Senhor está falando das profecias dadas a Ezequiel, das quais essa é uma, assim como é a da de Isaías, Daniel, Zacarias e outros. Mais uma vez, essa batalha do Armagedon subirá a minha indignação, a minha face, diz respeito à declaração de Zacarias. O grande tremor sobre a terra de Israel só poderá acontecer na batalha do Armagedon e somente pela mão do Senhor. Este versículo diz respeito à segunda vinda, que será acontecimento mais cataclísmico em toda a história da humanidade, irmãos e irmãs. Isso revela o fato de que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Olha só, irmãos, novamente a confirmação. Isso revela, aqui no versículo 21 fala: em todos os meus montes chamarei contra ele a espada, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Isso revela o fato de que o Senhor tem controle, irmão, sobre todas as coisas. Este versículo revela o fato de que o Senhor usará os elementos sobre os quais nem o anticristo, nem nenhum homem tem qualquer controle. E assim eu me engrandecerei, refere-se à ira restringida por um longo tempo, mas que então explode com uma fúria que é indescritível. A fúria de Deus, irmãos, é indescritível. Nós temos que entender que Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, irmãos. Deus nos ensina todos os dias a buscar por ele. Deus nos ensina todos os dias a orar pelo próximo, a buscar por aquele que necessita de paz no coração. Mas muitas vezes o ser humano é rebelde. Muitas vezes o ser humano não quer saber da palavra de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer orar, não quer buscar. Porque se nós não buscarmos esse Deus tão grande, quem que nós vamos buscar nessa face da terra, irmãos? Um lugar que está sujo, um lugar que está contaminado de maldades, de descrenças. Um lugar que está contaminado com mentiras, falsidades, vinganças. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, irmãos, e agradecer a Deus pela manhã, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela família, pelo que nós temos e o que nós não temos. Porque quando nós agradecemos pelo que nós não temos, Deus nos supre. Deus traz o que nós necessitamos, amém? Que essa palavra, que essa leitura bíblica venha fixar nas suas mentes e que vocês possam guardar no coração, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente nesta manhã e que Deus possa trazer paz e segurança para vocês e seus familiares, irmãos e irmãs. Que Deus possa curar, libertar e renovar a vida de cada um de vocês, irmãos. Que vocês possam me ajudar se inscrevendo nesse canal, que vocês possam me ajudar compartilhando, deixem seus comentários. E eu agradeço, irmãos, pela companhia de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.